Fala pessoal do Direito do Trabalho em Foco, voltamos aqui para o nosso segundo bloco da nossa primeira aula sobre súmulas do TST. Bom, se vocês forem bons observadores, irão reparar que estou com uma camisa diferente do primeiro bloco. E por que isso? Na verdade, a primeira aula foi um parto para gravar, né? Alguns problemas com áudio, tive que regravar o primeiro e o segundo bloco. Ainda na regravação do segundo bloco o áudio continuou ruim ainda, mas faz parte do começo de um projeto, né? Esses percalços, né? E o lado positivo de se errar, de ter esses problemas, é que a gente tem a oportunidade de acertar na próxima oportunidade, né? De conseguir melhorar os conhecimentos sobre outras técnicas e aprimorar, né? Bom, uma coisa que eu deixei de falar no primeiro bloco é que o nosso curso ele é dividido em vídeos de no máximo 20 minutos para evitar o quê? Que o aluno venha a dispersar em função de vídeos muito longos, né? Isso é uma prática comum, inclusive, em cursos em cursos online. Então, se faz vídeos mais curtos, que dão a oportunidade para o aluno ter uma pausa, tomar uma água, ir ao banheiro, enfim, vai lá, fumar um cigarro, e depois volta para assistir. Bacana. E outra, dá pra gente a gente consegue fechar um assunto específico dentro de um bloco só. Não fica uma coisa muito cansativa. Dá pra gente tomar um ar antes. Bacana? Bom, agora a gente vai falar sobre as súmulas referentes ao adicional de insalubridade. Bacana? Vamos começar com a súmula 47, que fala o seguinte, que o trabalho executado em condições insalubres, em caráter intermitente, não afasta só por essa circunstância o direito à percepção do respectivo adicional. Bom, o que quer dizer isso? Muita atenção ao verbete aqui, intermitente, que é diferente do eventual. Na verdade, intermitente, no sentido da súmula aqui, é contato com uma frequência menor do que a frequência que se teria dentro da jornada integral do trabalho. Bom, traduzindo a súmula, o que a súmula quer dizer? Na verdade, vamos pegar um exemplo prático aqui, de um polo industrial, por exemplo. Um exemplo até melhor, um exemplo prático que eu defendi uma vez numa construtora. A construtora ela tinha uma obra, né? E o escritório da obra ficava, nesse caso, ficava fora da obra, que não era um local insalubre. A obra tem as suas características de ação de agentes nocivos à saúde, sendo que o escritório não estava livre da ação dos agentes que colocam a saúde do trabalhador em risco. Só que muitas vezes o engenheiro que ficava nesse escritório, ele tinha que ir para a obra, vistoriar a obra, e era o momento que ele ficava em contato com os ditos agentes nocivos. Bom, numa parte do dia ficava em local não insalubre e na outra parte ficava em local insalubre. E é isso que a súmula vem dizer, que na verdade, se o empregado tiver contato intermitente, ou seja, não integral, junto ao local considerado insalubre, é devido a esse empregado o quê? O adicional de insalubridade. Bacana? Não tem muito segredo essa parte essa súmula 47. Vamos lá, pau no gato. Súmula 80. A eliminação da insalubridade mediante fornecimento de aparelhos protetores aprovados pelo órgão competente
do Poder Executivo exclui a percepção do respectivo adicional. Bom, o que vem dizer essa súmula, na verdade? É que é ótimo, eu odeio esse aqui, né? Quando a empresa, na verdade, é uma empresa que trabalha com agentes insalubres, ela deve, por obrigação legal, fornecer o quê? Os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Se esses equipamentos de proteção individual neutralizar os agentes nocivos à saúde, os agentes insalubres, na verdade, o adicional de insalubridade passa a ser indevido. E aí, para os advogados de empresa, muito cuidado, né? Porque toda vez que existe uma ação judicial que envolva a questão de insalubridade, o que tem que se verificar no laudo do perito? Se o perito se manifestou em relação à questão dos EPIs. E como que eu faço isso? No momento da apresentação dos quesitos para a perícia de insalubridade. Eu já vi por vezes o juiz, ao analisar o laudo, verificar que o perito não se manifestou em relação ao EPI e intimar novamente o perito para que prestasse esclarecimentos sobre essa questão. Sendo assim, se os equipamentos de proteção individual anularem a ação do agente insalubre, o adicional de insalubridade passa a ser indevido. Bacana? Continuando, ainda na mesma esteira, temos a súmula 289, que fala em insalubridade adicional fornecimento do aparelho de proteção, efeito. O simples fornecimento do aparelho de proteção pelo empregador não o exime do pagamento do adicional de insalubridade. Cabe-lhe tomar as medidas que conduzam à diminuição ou à eliminação da nocividade, entre as quais as relativas ao uso efetivo do equipamento pelo empregado. Bom, o que a súmula vem dizer aqui? Que o simples fornecimento do EPI não elide, na verdade, o pagamento do adicional de insalubridade. A empresa ela tem que ter políticas do quê? De eliminação ou de diminuição da atuação do agente nocivo, né? Fora isso, ela tem que observar e garantir que os equipamentos de proteção individual sejam realmente utilizados pelo empregado, pois não basta fornecer o equipamento para o trabalhador e o mesmo não utilizar. É de responsabilidade do empregador essa fiscalização, até pelo artigo 157 da CLT. Tá? Então, cabe à empresa exercer essa fiscalização com rigor para que a súmula 80 passe a ter efeito. E ainda assim, mesmo com os equipamentos de proteção individual, ela tem que adotar políticas de erradicação ou de diminuição da ação dos agentes insalubres. Bacana? Então vamos lá. Vamos para a súmula 228, que é uma súmula bem importante aqui. Adicional de insalubridade, bases de cálculo. Bom, essa súmula, na verdade, ela está com a sua eficácia suspensa. Por quê? Quando o STF começou a editar as suas súmulas vinculantes, o que aconteceu? Foi editada a súmula 4, que vedava, na verdade, a indexação de qualquer indenização, de qualquer adicional pelo salário mínimo. E na mesma súmula dizia que, havendo legislação indexando qualquer adicional ou indenização pelo salário mínimo, deveria-se haver uma legislação posterior para que regulamentasse a matéria. Na verdade, nada mais é
do que a reprodução da legislação. Ocorre que o artigo 192 da CLT continua com a mesma redação, indexando o adicional de insalubridade através do quê? Do salário mínimo. Não houve nenhuma legislação que inovou o tema insalubridade, inclusive na questão da indexação dos seus valores, né? Dos valores da base de cálculo da indenização, do adicional. Então, continua sendo o salário mínimo por questão da suspensão da eficácia da súmula 228 do TST. Portanto, a súmula não tem efeitos por enquanto. Então, não adianta na petição inicial pedir o adicional em cima do salário base do empregado. Nada obsta, contudo, que o sindicato da categoria profissional e o sindicato da categoria econômica exerçam a negociação coletiva e modifiquem a base de cálculo do adicional de salubridade, contanto que essa base de cálculo seja mais favorável a quem? Ao empregador. Até porque uma das características do contrato de trabalho é a autonomia das partes, mas observando as garantias mínimas legais. Bacana? Então vamos lá. Para a súmula 139. Enquanto percebido, o adicional de insalubridade integra a remuneração para todos os efeitos legais. Ou seja, o adicional de insalubridade, ele incide em todos os cálculos de caráter salarial. DSR, horas extras, enfim. Bom, aqui a gente tem duas questões para serem observadas. Primeiro, a do empregado mensalista e a do empregado horista. O empregado mensalista é mais simples porque ele recebe, na verdade, um salário fechado em cima dos 30 dias de trabalho dele. Então, o DSR já se encontra embutido. Eu não preciso fazer nenhum cálculo de insalubridade em cima de DSR. Contudo, o empregado horista, a dinâmica é um pouco diferente. Por quê? Porque o empregado horista ele recebe pelas horas efetivamente trabalhadas. Então, eu calculo as horas trabalhadas à parte e o DSR dessas horas num outro título, numa outra referência. Contudo, eu tenho que calcular o DSR sobre o adicional de insalubridade no caso do empregado horista. Bacana? Não tem muito segredo também. Como eu já disse, nada tem segredo. Bom, súmula 293, adicional de insalubridade, causa de pedir, agente nocivo diverso do apontado na inicial. A verificação mediante perícia de prestação de serviços em condições nocivas, considerado o agente insalubre diverso do apontado na inicial, não prejudica o pedido de adicional de insalubridade. Traduzindo essa sopa de letrinhas. Vamos lá. O empregado lhe ajuizou a ação dizendo que ele estava exposto a um agente insalubre X. Como se sabe, a perícia ela é necessária, ela é obrigatória. Contudo, o perito ele constata a inexistência do agente X no local de trabalho do autor da ação. Porém, na perícia, ele detecta que existe a incidência do agente Y, que também que é um agente nocivo à saúde, que está previsto na NR 15 do Ministério do Trabalho e Emprego, e o laudo passa a ser positivo. Sendo assim, a empresa vai ter que pagar o adicional de insalubridade não em função do agente X mencionado na petição inicial, mas sim em cima do agente Y, que foi detectado onde? Na perícia elaborada pelo expert. Bacana? Bom, continuando aqui, temos a súmula 448.
que é uma súmula bem interessante também. Atividade insalubre, caracterização, previsão na norma regulamentadora número 15 da portaria do Ministério do Trabalho, número 3.214 de 78, instalações sanitárias. Bom, a primeira parte da súmula fala: não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial, para que o empregado tenha direito ao respectivo adicional, sendo necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho. Essa parte da súmula deu muito pano para manga. Por quê? Porque houve uma época que os advogados pediam adicional de insalubridade em cima da atividade do operador de telemarketing, por analogia da atividade exercida pelo operador de telégrafo, em razão do ruído. O que aconteceu? O perito, os juízes determinavam a perícia, o perito elaborava o laudo e o laudo dava positivo, só que tinha um problema. Na verdade, a NR15, nos seus anexos, não prevêem, não possuem a previsão da atividade de operador de telemarketing. Sendo assim, não havendo essa previsão, o adicional de insalubridade acaba sendo indevido, por mais que o laudo seja positivo. Então, não adianta ajuizar a ação relativa aos operadores, porque sabe-se que no final esse pedido vai acabar sendo improcedente. Muitos juízes em primeira instância acolhem o pedido, mas se acolherem não fiquem muito contentes, porque o regional provavelmente vai reformar a sentença. E se o regional não reformar, na hora que bater no TST, com certeza o recurso vai ser conhecido, se ao ser feito o juízo de admissibilidade ele for recebido, for conhecido, e o Tribunal Superior do Trabalho vai reformar a sentença de piso, tá? Então, não percam tempo pedindo adicional de insalubridade para operador de telemarketing, porque a atividade deve estar prevista na NR15. Bom, a segunda parte da súmula fala o seguinte: a higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, incidindo o disposto do anexo 14 da NR15 da portaria do MTE número 3.214/78, quanto à coleta e industrialização de lixo urbano. Bom, simplificando a explicação aqui. Aqui nós temos duas situações distintas: a higienização de banheiros residenciais de escritórios e a higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação. A primeira não incide, não faz jus ao pagamento do adicional de insalubridade. Já a segunda, o empregado que exerce esse tipo de trabalho de higienização, esse sim tem direito ao adicional de insalubridade. Residências e escritórios não, sanitários públicos e coletivos de grande circulação, sim. Bacana? Bom, a gente vai ficando por aqui. Tem o bloco 3 dessa nossa primeira aula, que vai falar sobre o adicional de periculosidade. Bom, aproveitem o fim de semana, estudem e nos vemos no próximo bloco. Um grande abraço.